Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de celebração. Terças, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30 horas, noite de libertação. Nossa sede: Rua Florianópolis, Vila Paraíso, Fama. Presidente: Apóstolo Abigail Carlos de Almeida. Assembleia de Deus, Ministério Fama. Jesus ama você. Manancial de vida, águas que jorram direto do trono de Deus. Manancial de vida, trazendo paz e bênçãos pros filhos teus. Jesus ama você, é só você nele crer. Fontes fluirão, águas de vida renovarão. Manancial de vida. Com alegria desejamos a todos vocês a paz do Senhor ao seu coração. Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Manancial de Vida. E este programa sendo realizado pela Assembleia de Deus, Ministério Fama. Nós temos o privilégio de abençoar e ministrar as boas novas de Deus ao seu coração. Em nome do nosso presidente, o apóstolo Abigail Carlos de Almeida, quero dizer a todos vocês que neste dia você será visitado pela presença do Deus Todo-Poderoso. E no programa de hoje você terá uma matéria onde percebemos a unidade, a expansão do reino de Deus e a palavra do nosso querido presidente e em seguida a palavra e vida com o pastor Abigail Filho. Quero convidar você para que possa estar conosco hoje. Você é o nosso convidado. Nós queremos que você visite uma de nossas igrejas para receber pessoalmente uma bênção espetacular de Deus para você. Hoje, você que nos assiste no domingo, a partir das 19 horas, daqui a pouco, eu quero entender que você vai atender o nosso pedido e você vai procurar uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério Fama, e você receberá na sua vida, na sua família, o melhor de Deus para você. Manancial de vida. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de celebração. Terças, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30 horas, noite de libertação. Nossa sede: Rua Florianópolis, Vila Paraíso, Fama. Presidente: Apóstolo Abigail Carlos de Almeida. Assembleia de Deus, Ministério Fama. Jesus ama você. Adquira uma das obras literárias do pastor Abigail Carlos de Almeida, 12 segredos para ofertar com sucesso, sabedoria, 12 princípios para viver bem. Abigail, dos trilhos à fama, uma história de edificação à fé. Nossa história, os segredos para uma família reavivada. Adquira pelo telefone 0 operadora 62 3211 1177. Nesta oportunidade de hoje eu quero fazer um convite a todos os irmãos. Nós temos na Grande Goiânia 305 congregações. Em qualquer uma delas os senhores são bem-vindos. Nas cidades vizinhas, como seja Bela Vista, Nerópolis, Inhumas, Itaúsul, Goianira, Trindade, Abadia de Goiás, Aragoiânia, enfim, essas cidades todas. Nós temos igreja além da Grande Goiânia aqui. São muitas as igrejas, Ministério Fama, todas delas os senhores são bem-vindos. Manancial de vida. A Igreja do Setor Progresso mais uma vez está em festa, festividade de senhoras. E você vai acompanhar comigo agora do programa Manancial de Vida. Alguns flashes desse trabalho e com certeza tem sido bênção para este lugar, será bênção para você que está me acompanhando através do programa Manancial de Vida. Com Jesus. Com Jesus, meu Senhor, sou feliz. É um prazer muito grande, né, estar aqui no Setor Progresso, nesse congresso de mulheres, falando um pouco mais. Aí vem o noivo.
Nós sabemos que Jesus está às portas. Tudo tem se cumprido, tudo está previsto e visto aos nossos olhos. Então, nada mais do que nós declararmos e avisarmos à humanidade: Jesus está voltando, aí vem o noivo. Foi uma maravilha, uma bênção. Me senti muito grata pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus ao povo dele. Se o amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe, igreja, olha a falta que esse amor está fazendo no nosso meio. O fato de parecer tardia a vinda de Cristo não quer dizer que ele não venha mais. Para mim é um prazer. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos os telespectadores com uma boa tarde. E é um prazer, uma satisfação muito grande fazer parte desse grande evento, dessa festividade, juntamente com toda a igreja, o pastor Wendel de Almeida, que é meu amigo particular. É um prazer, uma honra estar nesta tarde aqui com vocês. Foi muito bom, tremendo, algo vindo da parte de Deus, né? Adoramos a Deus nesses dias festivos e hoje eu tive a oportunidade de ter essa participação e graças a Deus, Deus moveu algo muito tremendo nessa noite. Ele vai te salvar, Ele vai te mostrar o caminho. Eu estou muito alegre, estou muito feliz com a liberdade que o nosso pastor, o pastor Wendel Almeida, nos dá aqui nessa igreja. Eu louvo a Deus pela vida dele, que é um pastor jovem, mas ele é muito inteligente, muito aplicado na casa do Senhor, dá muita liberdade para as mulheres. E o Senhor operou hoje maravilhosamente bem. Hoje pela manhã, a presença do Senhor foi real no nosso meio, como agora à noite também. Eu agradeço a todos os irmãos, a todas as irmãs e aos nossos pastores, nossos líderes, o pastor Abigail, que implanta em nós essa vontade, essa dedicação de fazer a obra do Senhor. De um amigo você vai encontrar. Ele é Jesus, Ele é Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é Jesus, Ele é Jesus. Ele vai te salvar, Ele vai te mostrar o caminho. Manancial de vida. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de celebração. Terças, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, noite de libertação. Nossa sede, Rua Florianópolis, Vila Paraíso, Fama. Presidente, Apóstolo Abigail Carlos de Almeida. Assembleia de Deus, Ministério Fama. Jesus ama você. Adquira uma das obras literárias do pastor Abigail Carlos de Almeida, 12 segredos para ofertar com sucesso, sabedoria, 12 princípios para viver bem, Abigail, dos trilhos à fama, uma história de edificação à fé, nossa história, os segredos para uma família reavivada. Adquira pelo telefone 0 operadora 62 3211 1177. Manancial de vida. Pastora Abigail Carlos de Almeida. Cumprimentamos a todos os nossos telespectadores do programa Manancial de Vida, com o nosso abraço e a nossa saudação, com a paz do Senhor,
Que esta paz esteja reinando no seu coração nesta hora, a paz de Jesus. Que somente Ele tem paz para nós, porque as promessas deste mundo são boas, mas não são cumpridoras. Mas a paz de nosso Senhor é essa que traz de fato paz, mesmo que não tenha dinheiro, que não tenha outra coisa, mas tendo paz com Deus, tem um sono tranquilo, vai alimentar também, ter apetite tranquilo, porque está em paz com Deus. Mas também quero ler a Bíblia em Romanos capítulo 8, o primeiro versículo, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo, e é maiúsculo, é a Trindade Celeste, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você é dominado pelo Espírito Santo, como foi o caso de Davi, quando foi ungido rei pelo profeta Samuel, o Espírito Santo apoderou dele. Ele foi tomado pelo Espírito Santo, dali em diante ele foi um novo homem, uma nova criatura, com uma força incomparável, que ele pegava leão e rasgava com as suas próprias mãos e chegou até matar o gigante Golias, porque ele foi dominado pelo Espírito Santo. Portanto, agora, nenhuma condenação há, se você está em Cristo Jesus. Condenação de ladrão, não, se ele te matar, nós sabemos que a nossa alma está segura com Cristo. É como um carro assegurado, se o ladrão leva, mas o seguro paga. A nossa alma está segura com Cristo, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo as suas obras, mas segundo a vontade do Espírito Santo que está em nós, que tem ciúme de nós segundo a sua palavra. Esse Espírito que domina-nos tem ciúme de nós. Ciúme de quê? De andarmos errado nos caminhos de Deus. Que Deus te abençoe, você toma o melhor caminho na sua vida, o caminho que dá acesso ao céu. Muito obrigado pela atenção dispensada. Pastora Abigail, Carlos de Almeida, Manancial de Vida. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de celebração. Terças, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, noite de libertação. Nossa sede, Rua Florianópolis, Vila Paraíso, Fama. Presidente, Apóstolo Abigail Carlos de Almeida. Assembleia de Deus, Ministério Fama. Jesus ama você. Adquira uma das obras literárias do pastor Abigail Carlos de Almeida, 12 segredos para ofertar com sucesso, sabedoria, 12 princípios para viver bem, Abigail, dos trilhos à fama, uma história de edificação à fé. Nossa história, os segredos para uma família reavivada. Adquira pelo telefone 0 operadora 62 3211 1177. Manancial de Vida. Fique comigo agora com um encerramento com chave de ouro para este programa, com uma palavra de Deus para te abençoar, com a palavra e vida, com o pastor Abigail Filho. Palavra e vida. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, no versículo 11 ao versículo 16. Por exemplo, o capítulo 7 de Lucas, o início, o verso 1 ao verso 10, a mesma história é descrita lá em Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13, que é a história do centurião, né? Mas nós vamos ler do verso 11 ao verso 16. Leamos, pois. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe.
todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Amém? O texto, ora lido, meditado, a nossa apreciação. Aliás, domingo passado nós meditamos neste mesmo capítulo. Lá mais para o final deste capítulo nós fizemos uma boa parte da nossa meditação. Se pudéssemos dar cunho, um tema, um título a essa palavra, eu diria: o encontro com a vida. O encontro com a vida. Talvez, se nós pegássemos apenas do verso 11 ao verso 16, onde discorre do encontro de Jesus com a viúva, bem assim, uma multidão que fazia acompanhar aquela viúva. Discorre-se o texto que uma multidão acompanhava Jesus. Eu poderia dizer que Jesus foi e é o maior missionário. Jesus estava, queridos, vindo de uma cidade. E o que eu acho interessante é que sempre Jesus antevia e ele observava a necessidade, seja de uma cidade inteira, seja de uma multidão, seja de um grupo pequeno, ou até mesmo de uma pessoa. Mas sempre por beneficiar alguém, Jesus chamava a atenção de uma grande multidão. E aqui, quando nós observamos no anterior desse texto, mesmo no capítulo 7, Jesus vai à cidade de Cafarnaum, lá no verso 1. E quando ele vai chegando à cidade de Cafarnaum, o que quer dizer Cafarnaum? Queria dizer a aldeia de Naum, e que se tornou uma importante cidade. Quando Jesus está chegando ali, um certo centurião, quando criança, quem teve o prazer de nascer num berço cristão, muito se ouviu falar sobre centurião. Não obstante não saber o que quer dizer centurião, mas um certo centurião que tinha um servo, um empregado, alguém que trabalhava com ele, estava acamado e muito doente. O evangelista Lucas, que também era médico, ele descreve assim, que ele estava acamado quase à morte. E um médico, sabedor que é da genética humana, de uma doença que acomete um corpo humano, ele falou com propriedade. Então Lucas disse: olha, o servo daquele centurião. Pastor, então o que é centurião? O centurião era um comandante de um agrupamento, trazendo para os nossos dias, talvez uma milícia de soldados, de 100 soldados. Então aquele centurião, ele era o comandante daquele agrupamento de 100 soldados. Por certo, aquela cidade estava sob domínio romano, e esses soldados eram soldados romanos, e que tinham o controle da segurança daquele vilarejo, daquela aldeia de Naum, que veio tornar-se uma importante cidade, que ela estava num circuito importante, ou seja, numa estrada, para nós hoje, seria uma rodovia importante. E aquele centurião pede que alguns dos seus moços, alguns dos seus trabalhadores, servos, fossem até Jesus
O evangelista Lucas diz, olha, um servo seu que ele estimava muito. O que é estimar muito? Ter um amor, ter um aconchego àquele seu servo. E nós sabemos, queridos, que quando nós amamos muito alguém, nós queremos o bem dele, não é? Se ele adoece, logo você preocupa quase que mais do que o doente. Então o centurião pede para que fossem até Jesus e Jesus liberasse uma palavra de cura para o seu criado. E Jesus, que sempre atende a oração, ainda que seja o mais vil pecador, quando ele busca, quando ele ora, quando ele pede, quando ele intercede, Jesus está pronto a ouvir, Jesus está pronto a atender, Jesus está pronto a precisar, dentro daquilo que é necessidade do pedidor. Mas Jesus não apenas estava pronto para atender, Jesus, ele estava pronto para ir até ao encontro da casa do centurião. E quando Jesus vai de encontro à casa do centurião, o centurião, por certo, ouve o barulho dos discípulos, ouve o barulho de Jesus chegando. Ele manda outro mensageiro e diz, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre debaixo do teto da minha casa. Eu, na verdade, queria até ir ao seu encontro, mas como eu entendo que eu não sou merecedor, sabe quando você atenta à grandeza, talvez à celebridade, talvez uma pessoa tão importante e que você julga como sendo inferior a ela, você diz, eu não sou apto, eu não sou merecedor de ter um encontro. Foi o que o centurião mandou para que Jesus tomasse conhecimento. Ele nem teve coragem de, que eu posso descrever aqui, humildade, mas também fé. Aí ele diz, mestre, basta apenas a sua ordem, que o Senhor libere uma palavra de cura, e o meu criado vai ser curado. Olha, mestre, eu tenho pessoas que estão acima de mim, ou seja, eu tenho chefes sobre mim que manda palavra de ordem e eu as obedeço. Assim como eu tenho pessoas, eu tenho trabalhadores que são subjugados, que são meus liderados, e eu mando que eles vá e eles vão, eu mando que eles façam e eles fazem, ou seja, eles obedecem a minha palavra. Se o Senhor falar, eu tenho certo que o meu criado será curado. Jesus, então diz aos seus discípulos, diz àqueles mensageiros, diz a toda aquela multidão que está cercando ele, olha, eu nunca vi, eu nunca ouvi dizer de um homem que tivesse tamanha fé como este homem. E quando voltam os seus trabalhadores, quando voltam os seus mensageiros, a história diz que quando eles chegaram, eles já encontraram aquele que estava à beira da morte. Encontraram ele curado. 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 Por quê? Jesus tem poder e autoridade para curar enfermidades. Eu quero que vocês entendam, queridos, que aqui no criado, no servo do centurião, aquele homem que era comandante de um agrupamento militar, ele continua, ele segue, e o texto diz, aquilo que nós lemos, que Jesus sai de Cafarnaum e resolve ir à cidade de Naim. E quando ele vai entrando à cidade de Naim, ele dá de encontro com uma multidão. É certo que nós entendemos que com Jesus estavam os seus discípulos,
que seguindo Jesus estava uma grande multidão. Com a razão, levava aquela multidão a seguir a Jesus. Os feitos, os milagres. Jesus, por certo, estava descendo o monte, aonde ele celebra, aonde ele dá as bem-aventuranças. Agora, quando ele vai para entrar na cidade de Naim, lá vem um cortejo fúnebre. Nesta hora, creio nesta oração, que a porta pode ser aberta para você. A porta da finança, que está atrasado os seus compromissos, as suas prestações. Mas o Senhor pode abrir a porta, porque a porta que o Senhor abre, o homem não fecha. Deus abre as portas para essas pessoas que estão em dificuldade, que não têm salário. Abre uma porta de um salário, de um comércio, de uma vida que ele possa viver uma vida financeira própria, que é a porta que o Senhor abre. E nesta tarde, eu decreto essa porta aberta aos teus servos. Também aqueles que estão enfermos, que estão tristes mesmo nos hospitais, na sua casa. Senhor, visita esses lares, transdando-lhes paz na alma, paz no coração, sobretudo paz com Deus. Abençoe essas famílias que estão em desavença, esses filhos desobedientes, traz ao reconcílio com os pais. Abençoe esses pais, dando graça para criar os teus filhos nos teus santos caminhos. E esta é a oração que eu faço nesta tarde, agradecendo a resposta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço. Espero você daqui a pouco, a partir das 7 horas da noite. Você e a sua família são os nossos convidados. Que Deus te abençoe. Aguardamos a todos. E não esqueça jamais, Jesus ama você. Uma noite a chorar, mas pela manhã tu farás o sol brilhar. A cada manhã, a cada manhã, tu és fiel, eu sei. A cada manhã, não temer. Orion Auditoria e Contabilidade. Responsabilidade e respeito com os nossos clientes. Consultoria, auditoria, contabilidade e tributos em geral. Ligue para nós, 3287-9292. Orion Auditoria e Contabilidade.